partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Cleiton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. Doutora Cristina Melo Santiago é delegada de polícia, especialista em segurança pública e política criminal e penitenciário pela Unirio, trabalha na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, DAM, integrou a Oficina Nacional de Validação das Diretrizes Nacionais de Investigação, Processo e Julgamento do Feminicídio, participou de vários grupos de trabalho voltados à concepção e implementação da Casa da Mulher Brasileira, finalista do Prêmio Cláudia 2018 na categoria Políticas Públicas, atualmente está à frente da Delegacia Especial de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA, desenvolveu uma parceria com a UNB, Protocolo de Polícia Judiciária para Depoimento Especial de Criança e Adolescente, adotado pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, como forma de padronização dos procedimentos das polícias civis do Estado. Doutora, eu vou ficar um tempão lendo seu currículo aqui, então, assim, acho que o mais importante chega. Estar aqui, eu já falei, e a senhora fica, inclusive, à vontade para divulgar suas páginas sociais. A senhora tem 30 minutos, será avisada no minuto 15, e as perguntas eu estou concentrando e faremos ao final. Muito obrigado, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o Dr. Giovanni e o Dr. Cleiton por esse momento. Estou acompanhando as palestras, parabenizar as minhas colegas, né, que me antecederam, doutora Yasmin, doutora Andréia, simplesmente maravilhoso. Tem uma sessão de investigação de crimes cibernéticos e um policial que integra uma força-tarefa com policiais federais e a Interpol, então, maravilhosa. E bom dia a todos e a todas, e vamos conversar sobre esse tema, que é um tema assim tão atual e ainda um pouco assim mal compreendido, porque é natural, né? Nós vamos precisar debatê-lo, vão surgir algumas decisões judiciais e isso vai crescer. Então, a escuta protegida, que as pessoas hoje falam, nada mais é que a oitiva de crianças e adolescentes sejam vítimas, sejam testemunhas sobre uma situação de violência. Então, é importante saber disso, porque inicialmente, quando se pensava nessa escuta, as pessoas olham para isso e pensam só em vítimas de violência sexual. Mas, na verdade, a legislação ela não fez esse recorte. Ela fala que toda e qualquer criança ou adolescente vítima ou testemunha de uma situação de violência, ela vai seguir, essa escuta, ela vai seguir alguns parâmetros que estão regulamentados numa legislação. Como que eu avanço aqui, doutor? Avançou, obrigada. Vamos avançando aqui. E por que que isso é tão importante a gente falar sobre isso, né? Em 2006 foi feito um estudo pela ONU no mundo inteiro e se verificou que a violência contra crianças e adolescentes ela é uma violência que ela é invisível. Por que ela é invisível? Porque não existem instrumentos adequados de uma coleta efetiva de informações dessa violência. Então, vocês imaginem que nós identificarmos esses instrumentos e uma coleta efetiva é nós estarmos, acima de tudo, promovendo proteção dessas crianças e adolescentes. É o tornar visível e audível uma violência que ela, tradicionalmente e comprovado pelos estudos no mundo em todo, ela é simplesmente invisível. Então, por isso, da importância dessa temática que a gente vai conversar um pouquinho.
Pode passar. Então, como que surge essa discussão? E é importante a gente entender isso. Lá na Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, a criança, mais do que da questão do dever dos órgãos, né, públicos, órgãos de proteção em colher esse depoimento, é muito mais do que isso, é um direito dessa criança, e toda vez que eu ler criança aqui, vocês entendam crianças e adolescentes, de expressarem livremente suas opiniões em assuntos a eles relacionados. E expressar onde? Em todo processo judicial ou administrativo. Então, aqui no administrativo, nós entendemos, em especial, o inquérito policial em sede de polícia judiciária. Pode passar. E em razão dessa diretriz, dessa convenção, que o Brasil é signatário, surge em 2017 essa lei. Para vocês terem uma ideia, eu faço um paralelo, já que a minha origem é de Delegacia da Mulher, né? Dessa legislação, a 13.431, com a Lei Maria da Penha. Ou seja, ela é uma legislação que ela não trata tão somente da escuta, mas ela estabelece todo um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha. Por certo, o ponto mais debatido hoje, o mais conhecido, é a questão dessa oitiva da escuta protegida. Essa legislação, ela surge em abril de 2017 e ela teve um período de vacância de 1 ano, ou seja, ela efetivamente entrou em vigor em abril de 2018. Pode passar. E aí eu colacionei os artigos que eu entendo mais importantes para o objeto aqui da nossa conversa. Então, hoje, toda vez que nós pensarmos em escuta, em oitiva de uma criança, eu tenho 2 instrumentos, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Então, hoje não é apropriado você falar, por exemplo, entrevista forense, escuta técnica, oitiva sem danos. Não, nós temos esses 2 instrumentos, escuta especializada e depoimento especial. E qual é a grande diferença entre esses depoimentos? A escuta especializada é uma entrevista perante um órgão da rede de proteção. O que é um órgão da rede de proteção? Saúde, educação, conselhos tutelares, e a segurança pública também, e mais à frente eu vou mostrar a vocês. Mas ela é limitada ao cumprimento da sua finalidade. E qual que é a finalidade? Proteção social e provimento de cuidados. O depoimento especial, não. Toda vez que eu estiver falando em produção de provas, aí eu não faço mais uma entrevista, eu faço uma oitiva e ela tem que ser perante uma autoridade policial ou judiciária, ou seja, existe uma finalidade precípua. E aí a legislação, no seu artigo 12, ela traz vários requisitos para o cumprimento desses depoimentos, para a materialização desse depoimento especial. Pode passar. Então, eu trago esse artigo 11 aqui como um artigo mais emblemático da legislação e o que o suscita mais debates, que é: a polícia pode ou não fazer esse depoimento? Em que situações? Ainda existe em vários estados, aqui no Distrito Federal não mais, o entendimento de que depoimento especial ele tem que acontecer em sede de produção antecipada de provas, quando houver essas 2 situações, uma criança menor de 7 anos ou um caso de violência sexual. Existe no meu entender, uma falta de compreensão de que o depoimento especial ele vai ser sempre que possível realizado em sede de produção antecipada de prova. Ou seja, existem situações que não vai ser possível a realização dessa antecipação de provas. O que seria essa antecipação de provas? Nada mais é de que uma audiência, onde são chamadas as partes, a presença do Ministério Público, do Judiciário, do suspeito, e é feito esse depoimento numa sala contígua, sem a presença de todas essas pessoas, e geralmente por uma equipe psicossocial do Tribunal de Justiça. Aqui no Distrito Federal existe um núcleo chamado NERCRIA, que ele se presta só a esse tipo de oitivas. Mas em discussões, a gente acaba por reconhecer que existem situações que simplesmente essa antecipação de provas ela não vai ser possível. E aí, falando assim muito superficialmente, por exemplo, nós podemos pensar numa situação flagrancial,
numa situação onde nós recebemos muito disque denúncias, o disque 100, onde não existe suspeito apontado, nós vamos precisar ouvir essa criança. Situações em que o conselho tutelar ele vem até a delegacia com aquela criança que ela relatou, por exemplo, no colégio, que ela todos os dias é abusada pelo pai, pelo padrasto, e aí nós não podemos deixar essa criança voltar para casa sem tomar uma medida, porque certamente essa violência vai perdurar. Então, nessas situações, a polícia está mais do que autorizada, ela tem o dever legal de atuar nessas situações. Pode. E aí, esse artigo 11 também, ele traz muito essa questão do protocolo, né? Então, nós temos o depoimento especial, mas como que esse depoimento especial acontece? Ele tem requisitos e talvez o grande requisito dele é que ele precisa acontecer por meio de um decreto. E aí eu gosto muito de trazer essa figura, pode voltar, doutor, um pouquinho, porque as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não passe de um momento em que a fala de uma criança ou adolescente, ela não tinha validade alguma, porque, afinal de contas, né, as crianças não sabem o que falam, as crianças fantasiam e os adolescentes mentem. Então, como que a gente vai dar validade para a fala dessas pessoas, né? Desses seres em desenvolvimento? A gente sair desse momento extremamente danoso e preconceituoso, para que a gente passe por um momento também em que todo o processo de denúncia, de investigação, de processo, de julgamento, ele esteja calcado em cima da fala dessa criança, desse adolescente. Então, é importante a gente ter em mente que o depoimento especial, ele é uma das engrenagens dessa grande máquina que é a investigação. Então, nós não podemos abrir mão de outros elementos de prova. Nós não podemos abrir mão da necessidade de corroborar com outras provas aquele relato que vai ser trazido ou não pela criança. Nós gostamos muito de falar na delegacia que um sim nunca é um sim absoluto, nós precisamos circunstanciar, e aí não se trata de duvidar daquela fala, não é isso, até porque quando uma criança ela entra para ser ouvida, ela não entra para confirmar uma versão, não é isso, ela entra de uma forma extremamente técnica, protetiva e, acima de tudo, não indutiva, para que ela nos conte o que possa estar acontecendo com ela. Então, é muito comum que no início de uma oitiva nós tenhamos em mente um fato que foi noticiado e, a partir dali, sai uma coisa totalmente diferente, tanto em termos de conduta como de autores. Então, é esse olhar, né, de buscar a verdade real do que possa estar acontecendo. Então, o depoimento especial é um desses elementos. Um não também não é um não absoluto, porque, como bem falou a doutora Yasmin, nós precisamos entender o que seja a violência, né, que envolve uma violência contra criança e adolescente. Então, existem vários fenômenos, como o da retratação, por exemplo. Então, nós precisamos entender e ter esse olhar na hora da oitiva dessa criança e desse adolescente. Pode passar. Por favor. Então, no finalzinho de 2018, saiu esse decreto 9.603, que ele regulamenta a lei 13.431. E aí, por favor, pode passar. Ele reitera várias disposições da legislação 13.431, mas ele traz uma coisa muito interessante que a gente precisa também, toda vez que a gente olha para uma criança e adolescente, pensar. Eles têm o direito de exprimir suas opiniões, mas eles têm também o direito de permanecer em silêncio. Então, não se concebe uma oitiva protetiva e técnica onde não seja permitido esse direito de silêncio a uma criança e um adolescente. Então, é muito importante todos os operadores e quem trabalha com isso ter isso muito em mente. E quando isso acontecer, não se sentir menor ou que o trabalho não foi eficaz, porque você não conseguiu trazer um relato daquela criança. Na verdade, o seu trabalho foi extremamente protetivo, como tem que ser a atuação em temas dessa natureza. Pode passar, por favor. E esse decreto, ele traz também uma grande inovação, que é assegurar a toda criança ou adolescente o registro de uma ocorrência policial, ainda que desacompanhado. Ou seja,
Não existe mais aquela necessidade da criança e adolescente vir ou com conselho tutelar, ou com responsável legal. Não, ela mesmo que desacompanhada, ela tem o direito a esse registro dessa ocorrência. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, existia uma limitação na delegacia eletrônica, né, quando se colocava a data de nascimento e o sistema identificava que era menor de 18 anos de idade. Em razão dessa disposição, essa trava foi retirada. Então, hoje é possível, pela delegacia eletrônica, também uma criança aqui, um adolescente, ele registrar uma ocorrência policial. 15 minutos finais, doutora. Certo, então vamos correr aqui, né? Então, novamente, só repetindo, aquela questão da escuta especializada, aqui foi incluída a segurança pública como órgão da rede de proteção, né? Afinal de contas, não se concebe proteção sem responsabilização, e existem aquelas situações onde você tem que atender um local de crime, onde aqui no balcão, será que eu preciso fazer um depoimento especial, onde eu tenho que gravar em áudio e vídeo, eu tenho um protocolo, eu tenho um espaço? Não. Mas é importante saber que mesmo na escuta especializada, o profissional ele tem que estar capacitado a realizar aquele atendimento. Pode passar, doutor. Então, aqui o decreto traz alguns não, os requisitos do depoimento especial, que ele tem que ser gravado, ele tem que ser regido por um protocolo, os profissionais têm que estar capacitados, tem que haver uma infraestrutura mínima adequada, a questão da necessidade de capacitação contínua, pode passar. E aí é um grande quadro que eu gosto muito de fazer, porque nós estamos há algum tempo já a oportunidade de viajar muito o Brasil capacitando as polícias. E aí tem sempre essa dúvida quando a gente fala disso. Se eu não gravo em áudio e vídeo, quer dizer que eu estou fazendo escuta. Não, não quer dizer isso, né? Nós temos que ter em mente a finalidade. Se eu coloco lá no papel um nome, escuta especializada, mas eu entro em elementos de prova, quem foi, como foi, me descreve o autor, você foi colocada no carro, qual era a placa do carro, que horas isso aconteceu, foram quantas vezes, isso não é mais escuta, porque eu tô colhendo provas. Então, se eu estou colhendo provas, é um depoimento especial. E se é depoimento especial, eu tenho que ter todos esses requisitos. Tem que ser feito por um profissional capacitado, numa infraestrutura adequada, com uso de protocolo e a grande inovação, a gravação em áudio e vídeo de todo esse depoimento. Isso tem que acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa falta de compreensão que eu vejo por onde eu passo. Se não está sendo gravado em vídeo, quer dizer que eu estou fazendo uma escuta especializada. Não, não quer dizer. Depende da forma como você está fazendo aquela situação. Pode passar. E aí todo mundo me pergunta muito essa questão, mas lá no artigo 11 fala que ele tem que ser feito uma única vez, e a polícia vai fazer, e aí vai ter que ser repetido em juízo, porque não existe o princípio do contraditório na polícia, porque essa oitiva ela é feita tão somente entre o entrevistador e a vítima ou a testemunha. E aí eu gosto muito de falar que nós temos, ao lado do princípio do contraditório, o princípio da proteção integral. Ambos são princípios de estatura constitucional. Então, o que nós defendemos aqui é que, no caso concreto, se avalie a necessidade de repetição obrigatória desse procedimento em juízo. Ou seja, se eu tenho outros elementos de prova que corroborem a fala daquela criança, existe uma gravação em áudio e vídeo, isso foi regido por um protocolo, não existe qualquer espécie de indução, ou seja, eu preciso dessa repetição obrigatória em juízo. Então, já existe aqui um juizado de violência doméstica, aqui no Distrito Federal nós temos 20 varas de violência doméstica. Então, nós temos toda sorte de entendimentos. Nesse juizado especial, ele está adotando um entendimento que a nós nos parece o mais adequado. A magistrada, ela abre vistas à defesa e abre vistas à acusação e pergunta, vocês querem a repetição do depoimento? Por quê? Aponte o porquê e que não existe nenhuma outra prova produzida que esclareça esse ponto.
E aí, se houver isso, a juíza, como destinatária da prova, ela avalia a necessidade ou não da repetição desse depoimento, porque me parece que quando a legislação fala nessa realização única, né, e o cuidado na repetição desse depoimento, é um direcionamento dado a todos os atores do sistema de garantia de direitos das crianças e do adolescente, não apenas a rede de proteção e a polícia judiciária. Pode passar. Então, foi firmado um pacto nacional pela escuta protegida, pode passar. Esse pacto tem vários partícipes, entre CNJ, CNMP, o próprio CONCPC, Ministério, Childhood, Unicef, Unesco, pode passar. E nesse pacto se reiterou a questão que todos os partícipes, eles iriam conjugar esforços para o estabelecimento de um protocolo de oitiva de adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Pode passar. Esse pacto já foi criado um fluxo nacional, esse fluxo, lá no fluxo existe a expressa menção à realização de depoimento especial pela polícia, e com a observância desse protocolo aqui, que é o protocolo de polícia judiciária para o depoimento especial de criança e adolescente. Ele foi adotado pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, pela resolução número 2 de 2019. Esse protocolo é um protocolo que nós desenvolvemos entre os anos de 2017 e 2019, foram 2 anos desenvolvendo o protocolo. Nós procuramos a Universidade de Brasília para que ela, através do Laboratório de Análise de Medidas, nos conferisse toda a metodologia científica de construção de um protocolo de cunho científico. Essas oitivas são realizadas aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente desde o ano de 1999. Então, nós temos sessões destinadas só à oitiva de crianças, sessões destinadas só à oitiva de adolescentes. Então, com base nesse grande grupo, pode passar, por favor, nós desenvolvemos esse protocolo, pode passar. Esse protocolo é baseado em toda a legislação e informes teóricos sobre o tema, outros protocolos validados internacionalmente, passou por levantamento de protocolos no Brasil, onde nós não identificamos nenhum protocolo no Brasil com validação científica, ou mesmo dentre as polícias. Já temos o estudo de evidências de validade e foi elaborado um grande manual. Ele passou também pela avaliação contra o conteúdo e adequação a 20 especialistas do tema, entre juízes, o representante no CNJ dessa matéria, promotores, OAB, Defensoria Pública, outros delegados de polícia e doutrinadores dessa temática. Pode passar. Pode passar, por favor? Então, passa mais uma. Rapidinho, acho que não vai dar para ver, mas foram todos esses documentos avaliados. Aí nós temos documentos... 5 minutos finais, doutora. Ai, meu Deus. Dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, são todos documentos validados cientificamente que serviram como formatação para esse nosso. Pode passar, por favor. Vamos ver, vamos ver. Pode passar, vamos correr agora, né? Foi construído um manual de uso. Então, o objetivo desse protocolo é colher na esfera policial o depoimento especial de crianças e adolescentes apontados como vítima ou testemunha de violência, ou seja, nós entramos lá com uma história, mas não necessariamente com uma vítima ou uma testemunha, priorizando a condição de ser em desenvolvimento, a diminuição dos danos da revitimização e garantindo a oportunidade de direito de fala, com a finalidade de produzir elementos probatórios, porque esse é o nosso trabalho, e ele é realizado exclusivamente por policiais devidamente capacitados, e ele é um instrumento auxiliar, lembrando aquilo, ele não é a investigação toda, ele é um dos instrumentos na elucidação e compreensão dos fatos em apuração. Pode passar, por favor. Então, ele é constituído por 8 fases, pode passar. Gente, isso tudo está na página da Polícia Civil. Pode passar também a resolução, já falei. E dá para o senhor colocar esse videozinho? Esse videozinho eu acho muito interessante, que são oitivas reais que acontecem lá na delegacia e nós montamos para ilustrar o que seria esse protocolo. O senhor vai conseguir colocar, doutor? Aí.
Não está saindo o som. Continua sem som, doutor. Para mim está saindo. Ah, então tá. Então tá ótimo. Aqui no chat o pessoal tá falando que tá sem som. Saiu. Até a hora que você chegou aqui para conversar comigo. Eu acordei, escovei os dentes, lanchei, assisti um pouco de televisão, arrumei a casa, arrumei o meu quarto, meu guarda-roupa, me arrumei, almocei e vi. Isso. Às vezes eu pergunto. Tá bom? O primeiro deles é falar a verdade. Você sabe qual é a diferença de verdade para mentira? Não vamos fazer um teste para ver se você sabe. Eu acho que você sabe. Bom, que cor é essa daqui? Azul. E essa daqui? Vermelho. E essa? Quer uma dica? Mas é criança e adolescente. Isso, mas eu te digo, tá bom? O que é o PI? É proteção. Então é delegacia de proteção à criança e ao adolescente, tá? Você sabe o que significa proteção? Tá? Você sabe que lugar é esse aqui que você tá? Não, vou te dar 3 opções, tá bom? Você acha que aqui é uma escola? Você acha que aqui é um consultório médico? Ou você acha que aqui é uma delegacia? Delegacia, uma delegacia. E o mais importante, que você me fale as coisas do jeitinho que elas aconteceram. Ou seja, que você me fale a verdade. Tá bom? Porque se a gente quer entender a história, se a gente quer solucionar uma questão, tem como ser diferente? Né? Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? E já aconteceu alguma coisa ruim com você, que você tenha ficado com medo, que você não tenha gostado? Já? O que aconteceu? Pode falar. Não precisa ter vergonha. O diploma policial está aqui para te escutar. Tá bom? Pode falar. Um homem da feira, um dia, e esse negócio que aconteceu na casa dele, tinha alguém na casa quando isso aconteceu? Ah, entendi. Aí foi desvendado. E tinha alguém no terceiro? Ah, tá certo. Você quer faço. E eu também faço.
É isso, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Doutor Giovanni, seu som está desligado. Pronto. Parabéns pelo trabalho. Eu sou pai, eu estou vendo isso aí, eu fico emocionado. Não é fácil fazer esse tipo de trabalho. Eu achava que subir morro de fuzil e enfrentar bandido era difícil, mas eu tenho certeza que esse trabalho é muito mais difícil, né? Enfim, todas as delegacias estão equipadas para fazer escuta protegida? Eu já sei que não, mas enfim. Aqui no DF, todas estão equipadas. Eu não ouço com exclusividade. A minha delegacia, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a gente ouve com exclusividade nos casos de crianças menores de 7 anos. Então, como eu falei para o senhor, desde o ano de 2018, nós estamos capacitando os policiais civis aqui do DF. Então, existe uma regulamentação da nossa Corregedoria de Polícia, que desde que a delegacia tenha um profissional capacitado nesse protocolo, equipamento para gravação e um espaço, uma infraestrutura adequada, ele pode fazer o depoimento. E aí foram feitos espaços através de parcerias com o Ministério Público Local, Judiciário, então foram criados espaços em delegacia, sim. Então, hoje, no Distrito Federal, é feito dessa forma na Polícia Civil. Pessoal, aqui está perguntando quais são os pontos mais importantes a serem observados em uma oitiva especial, e eu quero acrescentar também uma quantidade absurda de perguntas entraram aqui depois do vídeo, atropelaram todas as outras, se é possível escolher se vai ser ouvido por homem ou por mulher, porque a gente assistiu que havia os dois casos. Olha só, no decreto que eu coloquei aqui para vocês, existe uma orientação nesse sentido, que a criança ou adolescente, eles têm o direito de escolher o gênero do policial que vai entrevistá-lo. Na nossa prática, que nós temos desde 1999, isso nunca foi um problema, né? O Luiz aí que vocês viram, ele é um dos nossos mais experientes entrevistadores. Inclusive, ele é chefe da seção de depoimento especial de crianças. Então, isso vai muito, e eu teria aqui depoimentos para mostrar, por exemplo, de um colega delegado, o doutor Fortini, que faz excelentes depoimentos, achou do jeito dele, com a forma dele, a pegada dele, fazer o depoimento, e ele faz com uma adolescente. Então, isso depende muito mais do entrevistador. Se ele entra com naturalidade, ele é capaz de fazer uma boa ambientação, que é aquele início ali, o depoimento ele transcorre com tranquilidade. Isso não é um problema. E o senhor me perguntou mais uma coisa, a primeira que eu esqueci. Na verdade, quais são os pontos mais importantes a serem observados no motivo especial? Na verdade, eu vou falar, no depoimento especial, quando a gente está pensando em produção de provas, em sede de polícia, tem 2 erros que a gente coloca. Olha, você pode errar tudo, mas você não pode errar 2 coisas, que é trazer a conduta que você está apurando e trazer o nome do suspeito. Isso a criança tem que trazer de forma espontânea. Então, por isso que a gente defende tanto esse depoimento em sede policial, porque ele é um depoimento protetivo, extremamente técnico, mas ele tem uma função. Eu tenho que ter o olhar da investigação, né? O que eu posso pegar? Para vocês terem uma exemplificação, por exemplo, nós discutimos o expediente antes dessa entrevista, existe uma apuração preliminar. Então, já houve casos, por exemplo, que acaba a entrevista, o agente de polícia vem lá para mim e fala, doutora, o menor falou que o pai dele ejaculou, limpou o pênis com a cueca e jogou em cima do telhado. Então, o que a gente faz? Uma equipe para cima desse telhado. Pega essa cueca, leva ao Instituto, né, de Criminalística, é feito a coleta desse material para um confronto genético, vai para o PDNA. Então, é esse olhar. A outra menina, né, ela relata o abuso e aí sempre é perguntado, saiu alguma coisa do corpo dele? Saiu. Como que era essa coisa? Era uma coisa branca, nojenta. E o que ele fez com essa coisa? Ele jogou no chão e passou o pé. E passou um pano. Beleza, vamos lá na casa, pede a perícia. A perícia, na hora que joga lá o produto, tá lá a mancha no porcelanato.
Então, quando eu falo desse olhar da investigação para essa oitiva, é isso. Eu tenho que entender, durante a oitiva, e aí eu preciso ter um olhar do policial, aonde eu vou conseguir corroborar a fala dessa criança. Que elemento material eu vou conseguir trazer? Para que não fique a fala dela, a revelação dela contra a negativa do autor. Eu tenho que ter alguma coisa nesse meio. E aí, esse que é a grande dificuldade desse tipo de investigação. Olha, para é um grande aprendizado. Eu já participei de várias operações de combate à pedofilia. Eu volto a insistir que, junto com as operações de combate a crimes ambientais, são as piores. O que a gente assiste é a degradação do ser humano. Mas, enfim, eu só posso agradecer a participação da senhora. Tem muita pergunta, só deve estar assistindo aí, deve estar vendo a quantidade de perguntas. Todo mundo está perguntando e falando que são fãs, enfim, mandando abraços.